Capítulo 14. Os expurgos reparadores. Em consequência, o vasto continente da Lemúria, núcleo central da terceira raça, afundou-se nas águas, levando para o fundo dos abismos milhões de seres rudes, vingativos, egoístas e animalizados. Este continente, chamado na literatura indiana, antiga Shalmad Dvipa, compreendia o sul da África, Madagascar, Ceilão, Sumatra, Oceano Índico, Austrália, Nova Zelândia e Polinésia. Foi a primeira terra habitada pelo homem. Sua atmosfera era ainda muito densa e a crosta pouco sólida em alguns pontos. Segundo algumas tradições, o homem lemuriano ainda não possuía o sentido da visão como o possuímos hoje. Havia nas órbitas somente duas manchas sensíveis, que eram afetadas pela luz, porém, sua percepção interna, como é natural, era bastante desenvolvida. Os lemurianos da terceira raça-mãe eram homens que apenas iniciavam a vida em corpo físico neste planeta. Não possuíam conhecimento algum sobre a vida material, pois utilizaram corpos etéreos nos planos espirituais de onde provinham, com os quais estavam familiarizados. Desta forma, suas preocupações eram todas dirigidas para esta nova condição de vida, desconhecida e altamente objetiva. Em suas escolas primárias, os instrutores desencarnados que os orientavam se referiam às forças cósmicas que regem o globo e fortemente os cativavam e surpreendiam por serem forças de um astro ainda em fase de consolidação e cuja vida, portanto, era inóspita, perigosa. Ensinavam também sobre fatos referentes à natureza física, às artes e ao desenvolvimento da vontade, da imaginação, da memória, por serem faculdades que desconheciam. A maior parte da população vivia em condições primitivas, análogas às dos animais, e as formas físicas que acabavam de incorporar facilmente degeneraram para a selvageria, muito mais rude e impiedosa que esta que ainda hoje presenciamos aqui na Terra, junto às tribos primitivas de algumas regiões da Ásia, da Austrália e das ilhas do Pacífico Sul. A Lemúria desapareceu 700 mil anos antes do alvorecer da Idade Terciária. Sua existência, como muitas outras coisas reais, tem sido contestada e não é admitida pela ciência oficial, porém, ao mesmo tempo, essa ciência considera um mistério a existência de aborígenes na Austrália, a imensa ilha ao sul do Oceano Índico, tão afastada de qualquer continente. Esses aborígenes são até hoje inassimiláveis ante a civilização, extremamente primitivos e de cor escura, como os próprios seres que habitavam a antiga Lemúria. O território da Austrália apresenta aspectos e condições que a Terra teria tido em idades remotas, e os próprios animais são ainda semelhantes aos que viveram naqueles tempos. Mas assim como sucede em relação à Atlântida, a ciência, aos poucos, vai se aproximando dos fatos e aceitando as revelações e as tradições do mundo espiritual, sobre as quais nenhuma dúvida deve persistir a respeito desses fatos. Com este cataclismo, grandes alterações se produziram na crosta terrestre. Primeiro, completou-se o levantamento da Ásia. Segundo, as águas existentes a oeste desse continente refluíram para o norte e para o sul, e em seu lugar se suspenderam novas terras formando a Europa, B, a Ásia Menor, C, a África em sua parte superior. Ao centro e norte desta última região, formou-se um imenso lago que os antigos denominaram Tritônio, que mais tarde, como veremos adiante, foi substituído por desertos.
Desse cataclismo, todavia, milhares de rutas se salvaram, ganhando as partes altas das montanhas que ficaram sobre as águas e passaram então a formar inumeráveis ilhas no Oceano Índico e no Pacífico, as quais ainda hoje permanecem, como também atingiram as costas meridionais da Ásia, que se levantaram das águas, e cujo território se lhes abria à frente, acolhedoramente, como também sucedeu em relação à atual Austrália. Nessas novas regiões, os sobreviventes se estabeleceram e se reproduziram, formando povos semi-selvagens, que mais tarde, com o suceder dos tempos, foram dominados pelos árias, os homens da quinta raça, quando estes invadiram a Pérsia e a Índia, vindos do Ocidente. Os descendentes desses sobreviventes rutas, mais tarde na Índia, no regime de castas instituído pelo brahmanismo, constituíram a classe dos Sudras, os nascidos dos pés de Brahma, parte dos quais veio a formar a casta desprezada dos párias, ainda hoje existente. Outra leva de sobreviventes desse cataclismo ganhou as costas norte-africanas, emergidas das águas, passando aí a constituir vários povos, negros de pele luzidia, também até hoje existentes. Após esses tremendos e dolorosos acontecimentos, os prepostos do Senhor ultimaram novas experiências de cruzamentos humanos no Oriente, a fim de estabelecer novos tipos de transição para a formação de raças mais aperfeiçoadas, utilizando-se de novas gerações de emigrados que continuaram a encarnar nessas regiões. Como diz Emmanuel, com o auxílio desses espíritos degredados naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. Formaram-se assim no plano do Pamir, no centro da Ásia, os núcleos desses novos tipos que em seguida foram sendo impelidos para o sul, descendo através da Pérsia, da Caldeia e Palestina, de onde alcançaram em seguida o Egito, e por todos estes lugares foram estabelecendo bases avançadas de novas civilizações e novas raças humanas. Sobre eles, diziam que eram deuses as inscrições cuneiformes babilônicas já citadas, pois realmente, em relação aos demais tipos existentes, mereciam tal designação.